Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com vocês com referência à obediência ao nosso Deus. Todo aquele que obedece a Deus, ele é uma pessoa feliz. Porque Deus orienta, Deus o guia, Deus o protege, Deus faz dele um baluarte em suas mãos, né? Nós vemos lá, quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 26, 16. E Deus fala para mim e para você o seguinte: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus está falando para mim e para você. Guarda todos os meus estatutos e todos os juízos que te faço de todo o teu coração e de toda a tua alma. Coloque tudo isso em prática na sua vida. Por onde quer que você vá, por onde quer que você ande, com quem quer que você esteja, o que você estiver fazendo, esteja com os juízos de Deus e os estatutos de Deus com você. E aí nós temos êxito quando nós somos obedientes a Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus, ele nos ajuda e nós somos vencedores. Nós temos um resultado feliz. Veja o que diz lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que promessa maravilhosa. Se você e eu formos obedientes aos estatutos e aos juízos que Deus nos diz, lá em Deuteronômio 26, 16, ele então fará prosperar o nosso caminho. E tudo que nós fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Vale a pena, irmãos, obedecermos a Deus? Claro que vale a pena obedecermos a Deus. Porque Deus promete e cumpre. Deus não falha. Deus está à disposição nossa. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus nos ajuda, Deus faz com que a gente prospere, Deus faz que a gente seja bem-sucedido nessa caminhada neste mundo. Mas, irmãos, nós não devemos fazer nada por sacrifício. Nós devemos fazer por amor a Deus. Não por medo, não por... Talvez podemos pensar que se eu não fizer, Deus vai me castigar, Deus vai me punir. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos fazer o que Deus pede por medo ou por receio de alguma represária por parte de Deus, porque Deus não age dessa forma. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e Ele vai te abençoar. Mas melhor seria se você então fizesse a vontade de Deus. Olha o que diz lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios. Como é que se obedece a sua palavra? Samuel está perguntando. E aí foi-lhe respondido o seguinte: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, a resposta que Samuel quis, quando ele perguntou como é que se obedece a sua palavra: obedecer a Deus é melhor do que fazer sacrifícios para Deus, talvez para compensar um pecado que nós cometemos. Então é melhor você ser obediente a Deus, cumprir os seus estatutos, guardar os seus ensinamentos no teu coração, do que você se sacrificar
para agradar a Deus. Deus não quer nada sacrificado. E olha, irmãos, quando você e eu, nós compreendemos e entendemos o que Deus quer de nós, nós temos uma garantia que eu acredito que todo ser vivente, todo ser humano gostaria de alcançar um dia. Sabe qual é? De entrar no reino de Deus. Quem não gostaria de ir para o céu? Quem não gostaria de estar com Deus lá no céu? Onde não teria mais pandemia, onde não teria mais morte, tristezas, dores, mágoas, ressentimentos e assim por diante. Mas nem todos terão esse privilégio. Nem todos terão essa oportunidade. Mas a culpa não é de Deus, não. A culpa é minha. Talvez a culpa seja sua. Veja o que diz lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Existe uma condição para mim entrar no céu. Existe uma condição para você entrar no céu. Existe uma condição para todos entrarem no céu. Que é o quê? Fazer a vontade de Deus. Não a minha vontade, não a sua vontade, mas a vontade de Deus deve ser feita na minha vida. A minha vontade deve ficar à parte. Deve prevalecer a vontade de Deus. Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser Deus na minha vida. E assim, então, eu entrarei no reino dos céus. Caso contrário, não vou conseguir entrar no reino dos céus. Mas nós vivemos num mundo, irmãos, muito perigoso. Um mundo que, se nós não tomarmos cuidado, nós passamos a obedecer o homem. Talvez um patrão, talvez um professor, talvez um amigo, talvez alguém querida da família. Quando nós fazemos a vontade dessas pessoas e nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos caminhando ao contrário do caminho do reino dos céus. Porque eu tenho que fazer a vontade de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus caso você queira entrar no reino dos céus. Essa é a condição que Deus nos coloca. E olha que interessante, que diz lá em Atos, no capítulo 5, versículo 29. Respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Então, quando você for colocado numa situação que você tem que escolher, ou obedecer o seu patrão, ou obedecer o seu professor, ou agradar o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, preste bem atenção se você não está desobedecendo os preceitos, os estatutos e os juízos de Deus. Preste bem atenção, porque se você estiver desobedecendo o homem e não obedecendo a Deus, você não vai conseguir o reino dos céus. São palavras de Deus para mim e para você nesta noite. E aí Pedro pergunta: o que mais importa é obedecer a Deus, porque Ele é que vai me dar o galardão, Ele é que vai me dar a salvação, Ele é que vai me salvar para que eu possa estar lá no céu e viver com Ele eternamente. Nós temos muitos exemplos de homens na Bíblia que os seus nomes estão aí colocados como exemplo para nós. Nós vemos Noé, né? Quando Deus mandou Noé construir a arca, Noé fez tudo conforme Deus mandou. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22.
Noé fez tudo de acordo com a orientação de Deus. Nós também temos o exemplo de Abraão, quando Deus pediu o filho, o filho da promessa para ser crucificado. Abraão não hesitou, Abraão foi e obedeceu a Deus, mesmo sendo doído, mesmo sendo para ele uma situação muito difícil. Talvez eu e você não suportássemos essa situação, mas Abraão, ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus, E aí nós vemos também Josué, nós vemos Ezequias, Nós vemos José e Maria. São todos exemplos, de pessoas que foram obedientes, de pessoas que serviram a Deus por amor. Vamos voltar um pouquinho lá em Abraão. Vamos supor que você tivesse um único filho. Todos nós conhecemos a história do filho de Abraão. Um senhor e uma senhora já de idade avançada, e Deus prometeu dar a ele um filho como deu, e de repente Deus pede o filho novamente de volta para ele. Que obediência é essa, irmãos? Se Deus pedisse o teu filho ou a tua filha hoje, o que você faria? Será que você seria obediente como foi Abraão? É uma pergunta para mim e para você pensarmos. Mas o que eu quero deixar para vocês esta noite, que nós devemos ser obediente a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos guardar na nossa mente os estatutos e os juízos de Deus e observá-los todos os minutos e instantes da nossa vida, para ver se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Querido amigo, querido irmão, a você que está me ouvindo, preste bem atenção. O que importa para você? O que importa para mim? Obedecer a Deus ou ao homem? Obedecer a Deus e ir para o céu e ter um reino eterno, viver eternamente ao lado de Deus, ou obedecer ao homem e perder este reino que está preparado para mim e para você desde a fundação do mundo. Pense nisso. Fique com Deus, que Deus te abençoe e que te dê muita paz, muita alegria e muita felicidade, e que você seja um verdadeiro seguidor fiel e obediente aos preceitos divinos. Um grande abraço.